O Chega tinha já anunciado e decidido que no próximo dia 19 traria ao Parlamento, em debate putestativo, a questão do turismo de saúde e a limitação do acesso do serviço de saúde por parte de não residentes. Esta era uma questão que já tinha sido por nós decidida em relação àquilo que tem sido designado como o turismo de saúde em Portugal. Reconhecemos e olhamos agora para uma evidência. O Governo, que rejeitou durante todos estes meses, todo este tempo, a existência propriamente dita de um turismo de saúde, é o mesmo Governo, pela voz do Primeiro-Ministro no debate quinzenal, veio reconhecer a existência deste turismo de saúde, mas também dizer que apresentaria propostas para limitar este mesmo turismo de saúde. Depois do Chega, quer em campanha eleitoral, quer na criação solitária da Comissão de Inquérito, designada por Comissão de Inquérito das Gêmeas, ter insistido na investigação em Portugal ao fenómeno do turismo de saúde, quer na nossa Comissão de Saúde, quer no trabalho que temos feito nas redes sociais, com a denúncia permanente de casos abusivos e fraudulentos ao Sistema Nacional de Saúde. O Governo veio tarde a esta questão, porém, mais vale tarde do que nunca. Este é um problema português e é um problema hoje com amplas extensões no continente europeu. É um problema com o qual temos que lidar e ao qual o Chega, desde o início da sua fundação, mas maiormente desde a última campanha eleitoral, quando os dados do aumento da imigração e do acesso ao Serviço Nacional de Saúde eram já evidentes e incontornáveis, procurou chamar a atenção, sendo ignorado na altura pelos dois partidos que, a par do próprio Chega, compõem a maioria deste Parlamento. Ouvimos hoje, depois de ter ouvido já no debate quinzenal o Sr. Primeiro-Ministro, referir-se à questão da importância de controlar o acesso por parte de não residentes ao Serviço de Saúde português. Como digo, insistimos sozinhos durante anos nesta temática, sem que nem Governo, nem oposição, nem nenhum partido nos desse razão. Vemos por isso com bons olhos a boa atitude, a capacidade de aceitação e a benevolência face a propostas que são do Chega e cuja autoria são do Chega. Por isso, no próximo dia 19, o Chega apresentará 6 propostas a debate nesta Assembleia da República, não só para controlar o designado fenómeno do turismo de saúde, como também para pôr fim àquilo que é um dos maiores abusos dos últimos anos ao erário público português. O uso incontrolado de fundos públicos e de recursos públicos para pessoas que não descontaram para o serviço português, para pessoas que não descontaram para a segurança social portuguesa ou para pessoas que não têm o seu processo legalmente estabelecido em Portugal. 6 propostas, sendo que as alterações vão desde a Lei de Bases de Saúde, como hoje ouvimos da parte do Governo também, até à própria Lei de Nacionalidade. Gostava de destacar e de detalhar algumas destas propostas. A primeira desta proposta introduz nos Estatutos do Serviço Nacional de Saúde a obrigação de pagamento destes serviços por parte dos não residentes. Isto é, quem não reside em Portugal, não contribuiu para o sistema de saúde português, terá que pagar para aceder àquilo que são os serviços de saúde portugueses. Não faz sentido os portugueses estarem privados de um serviço de saúde de excelência, não faz sentido nós termos recursos limitados, mas estarmos a distribuir estes recursos por quem nunca contribuiu para os engrossar ou para os aumentar. Há um problema que temos em Portugal, que não é talvez popular, mas que deve ser mencionado. Nós não sabemos, ao dia de hoje, e após insistir várias vezes com o Governo da República, quanto gastamos com os acordos e protocolos de saúde com Estados terceiros. Isto, evidentemente, envolve os Estados de língua portuguesa. Mas nós temos de saber, e os contribuintes também, quanto é que estamos a gastar com os tratamentos, o alojamento, o apoio e o tratamento de cidadãos de Estados de língua portuguesa que há anos vêm a Portugal ser tratados, que há anos vêm a Portugal ser operados e aqui ficam alojados com despesas pagas, sem termos a noção exata de quanto estamos a gastar com eles. Esta não é uma questão de humanismo, é uma questão de realismo financeiro. Portugal não pode continuar a pagar indiscriminadamente a todos os cidadãos do mundo que cá vieram ser tratados. Os portugueses têm de ter prioridade no acesso ao seu serviço de saúde.
Quem contribuiu para o sistema de saúde português tem que ter prioridade no acesso ao mesmo e não ver-se ultrapassado ou condicionado porque estrangeiros ou não residentes estão a aceder indevidamente ao sistema de saúde português, sem para ele nunca terem contribuído. Por isso nós vamos exigir ao Governo também a publicitação anual dos dados de todos os cidadãos estrangeiros que vêm para Portugal ser tratados e de todos os benefícios que aqui têm, podendo depois os portugueses fazer a escolha sobre se querem manter este modelo ou não querem fazer este modelo. Esta transparência é fundamental e por isso desafiamos o Governo a aprovar no dia 19, como parece ter dado abertura para isso, aquilo que nem sequer aumenta custos. É só dizer quanto gastamos por ano com estes protocolos, quanto gastamos por ano com estas pessoas e a transparência que exigimos ao Estado português na gestão destes fundos. O mesmo em relação às taxas moderadoras. O Chega vai propor que se acabe com a isenção de taxas moderadoras para os não residentes em Portugal. Isto é, quem vem a Portugal, estando grávida, por exemplo, para poder ter o filho dentro do Sistema Nacional de Saúde português, ou para qualquer outro tratamento, não sendo residente nem contribuinte, terá que pagar taxas moderadoras que variarão na sua intensidade consoante o tipo de tratamento que esteja em causa. Na verdade, é muito simples. É feito pelos melhores países do mundo. O sistema de saúde português tem recursos limitados. Esses recursos são desenvolvidos e aplicados através de dotação orçamental todos os anos desta Assembleia da República. Os portugueses compreendem que, não havendo recursos ilimitados, estes têm que ser limitados e priorizados em relação a quem desconta em Portugal, quem vive em Portugal legalmente e quem é português. Quem vier de fora, se cumprir os requisitos de acesso, terá que pagar as taxas de acesso a esse serviço de saúde. É feito nos Estados Unidos, é feito em Inglaterra, é feito na Suíça, é feito no Canadá, é feito nos melhores países do mundo, onde os melhores serviços de saúde são também prestados aos seus cidadãos. Por isso vamos exigir também um seguro de saúde a quem entra em Portugal. Precisamente como única forma de garantir que quem vem estará acoberto em termos de pagamento e de cobertura de despesas por parte de um determinado fundo de seguros. Esta talvez a medida mais inovadora. Ela não é inspirada ab início, não é criada do zero, ela tem, no fundo, inspiração em 2 ou 3 países que já o fizeram antes de nós, e é a exigência de que quem chega a Portugal tenha um seguro de saúde, cuja extensão depois variará consoante o tempo de permanência em Portugal. Isto é, nós hoje estamos a ter um problema relacionado com quem vem como visto de turista, que, como sabem, é de até 3 meses. Vem, entra como turista e depois entra no sistema de saúde português, ou através das urgências, ou através de outro fenómeno de entrada. Muitas vezes não tem nem meios, nem recursos, nem seguro. E nós ficamos a pagar tratamentos durante anos de quem vinha para estar durante alguns dias. É mesmo assim. Não há outra forma de o dizer, nem há outra forma de o expressar. Qual é a forma de contrariarmos isto? Não podemos evitar o turismo, sempre fomos um país de turismo, continuaremos a ser. Não podemos evitar as entradas em Portugal, sempre fomos um país aberto, continuaremos a ser. A única forma de modelarmos isto é exigirmos que quem entre com um seguro, que cobrirá essas despesas, caso elas se venham a verificar. Não podem ser os contribuintes portugueses a continuar a pagar tratamentos caríssimos, nomeadamente a cidadãos que vêm de países mais ricos que os nossos e onde esses tratamentos são caros e onde não querem pagar do bolso deles. Isto está a acontecer em Portugal, isto não pode continuar a acontecer em Portugal. Se nós não o podemos nem devemos fazer em relação a países terceiros que não cumprem os requisitos de entrada em Portugal, nem os requisitos de aceitação. Também não o podemos permitir, ou muito menos o podemos permitir, a cidadãos de países ricos que simplesmente vêm para Portugal para obter tratamentos que no país deles teriam que pagar ou teriam que obter à custa dos seus rendimentos. E em Portugal obtêm de forma gratuita. Isto é inaceitável, isto é inadmissível num país cuja saúde não funciona nem sequer para os seus. Procederemos também, neste debate do dia 19, à alteração da lei da nacionalidade. Exigiremos que, para que se obtenha nacionalidade portuguesa por naturalização,
um dos progenitores aqui tenha que ter residência legal pelo menos durante 5 anos anterior ao pedido, ou o menor tenha frequentado pelo menos 3 anos de educação pré-escolar ou de ensino básico, secundário ou profissional. O projeto de lei 381, que demos entrada na Assembleia da República, altera os critérios de atribuição de nacionalidade portuguesa para que continuemos a evitar que qualquer pessoa possa aceder ao serviço de saúde através de uma obtenção artificial da nacionalidade portuguesa. Hoje, Portugal, isto aliás é dito noutros países e noutros fóruns, é dos países europeus cuja nacionalidade é mais fácil de obter. Tornaram a nacionalidade portuguesa uma espécie de cartão obtido no mercado de rua. Nós temos que voltar atrás e exigir que quem queira ter a nacionalidade portuguesa tenha que cumprir requisitos de tempo, tenha que cumprir requisitos de extensão e tenha que cumprir requisitos de conhecer a realidade portuguesa. Neste projeto, alteramos a lei da nacionalidade em várias das suas dimensões, quer para a naturalização de menores nascidos em território português, quer para a naturalização de estrangeiros nascidos em território português, quer para aqueles cujos pais, um deles é português e o outro não. Nós não podemos continuar a ter a obtenção artificial de nacionalidade como forma de entrar no serviço de saúde português, que, como sabemos pela Constituição, é universal e é gratuito, mas tem que ser usado de forma precisamente devida e de forma precisamente precisa, passa a redundância, para os seus destinatários constitucionais, os portugueses e os residentes legais em Portugal. E não todos aqueles que do mundo inteiro procuram obter uma espécie de artifício de residência ou de nacionalidade para obter tratamentos em Portugal. Sobretudo, o que é mais chocante ainda, de países com muito mais recursos que nós e de países com muito mais dinheiro para aplicar no Serviço Nacional de Saúde. Finalmente, queria deixar claro que fizemos hoje chegar ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro precisamente as denúncias que ontem fiz questão de levar a cabo no debate quinzenal em relação à marcação artificial de consultas no sistema de saúde como forma de atenuar, dissipar ou de diminuir as listas de espera. Este era um assunto que já tinha sido abordado pelos nossos deputados na Comissão de Saúde, que é coordenada pelo deputado Rui Cristina, e que nós não vamos deixar de denunciar e de apresentar em público durante os próximos tempos. Nós temos informação detalhada, alguma dela proveniente dos hospitais portugueses, em como diretores de serviços de hospitais e diretores clínicos se levantam a questão de como foram marcadas estas consultas, a questão ética e legal destas consultas só terem sido marcadas para que o tempo médio de espera ou para que as listas de espera diminuam, sendo as pessoas depois informadas que a consulta não está marcada e que o agendamento é fictício. Aliás, eu queria dizer-vos que em alguns e-mails que temos connosco são os próprios serviços hospitalares que chamam a isto agendamento fictício e apelam à responsabilidade legal e deontológica. Esta é uma questão que deve ser levantada ao Ministério Público Português, mas é uma questão que deve ser levantada também aqui no Parlamento. Quem está a dar as ordens para que estas consultas sejam marcadas à revelia dos profissionais de saúde? Quem está a dar as ordens para que estes agendamentos cirúrgicos sejam marcados sem que os serviços clínicos o saibam? A suspeita é de que é o próprio Governo que o está a fazer, para apresentar publicamente listas mais favoráveis ou tempos de espera mais favoráveis. Em qualquer caso, faremos chegar também ao Sr. Procurador-Geral da República estas denúncias para que possa tramitá-las e analisá-las face à responsabilidade que poderá ser devida, ou deontológica ou legal, a membros do Governo, a dirigentes hospitalares ou outros. Nós temos que diminuir os tempos médios de espera em Portugal. Nós temos que diminuir as listas de espera. Mas temos que fazê-lo efetivamente. Não o temos que fazer artificialmente, nem à custa das expectativas das pessoas nos agendamentos que são feitos. Num dos casos que temos em nossa posse, inclusive, um diretor clínico chama a atenção para as injustas expectativas que se criam nos utentes com estas marcações artificiais. Senhoras e senhores, é a vocês que vos cabe transmitir isto ao país. É grave demais que cirurgias como as cirurgias oncológicas ou outras estejam a ser marcadas artificialmente nos hospitais como forma de salvar a pele do Governo. Aos partidos da oposição cabe fazer o seu trabalho. Eu estou a fazer o meu. À imprensa cabe também fazer o seu trabalho, que é fazer chegar a quem representa o povo português, como é o nosso caso, estas denúncias e fazer a garantia de
porque o Governo é escrutinado e responde por estas mesmas críticas e por estas mesmas denúncias que estamos a fazer. Eu não tenho a certeza se tenho razão ou não, mas tenho a certeza de que quem nos enviou isto o fez com consciência. Tenho a certeza que as denúncias que temos recebido, as temos recebido em consciência e as temos analisado. Cabe também à imprensa portuguesa mostrar a sua independência e a sua capacidade de escrutinar o Governo em casos tão graves como aquele que temos aqui presente. Para a semana há debate das propostas do PSD junto do Chega. A postura é que há por parte do Chega de viabilizar o que hoje ouvimos aqui de manhã apresentado por parte do PSD. Parece-me que há aqui pontos de encontro. Também me parece, pelo que ouvi hoje, não temos ainda acesso a toda a informação, pelo que ouvimos hoje da parte do Governo, foi como eu disse no início desta conferência de imprensa, o Governo chegou tarde a este debate, mas chegou. E nós notamos, e também temos que notar e sublinhar, a vontade que o Governo tem agora, que não tinha há um tempo, de resolver um problema que para nós sempre foi importante e sempre o denunciamos. Há pontos de contacto, desde logo a limitação de não residentes no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu diria que é possível chegar eventualmente a algum, não sei se texto consensual, mas pelo menos a algum consenso legislativo sobre esta matéria. Pode acontecer que venham a baixar à Comissão sem a votação na generalidade, se houver abertura para haver aqui algum consenso nesta matéria. Se isso acontecer da nossa parte, nós queremos é resolver o problema. Porém, há aqui medidas que o Governo não tem na esfera deles e que para nós são mesmo importantes. A exigência do seguro de saúde para quem entra em Portugal e as alterações à lei da nacionalidade. Se o Governo estiver disponível, ou a maioria que suporta o Governo, estiverem disponíveis também a esse trabalho, podemos até ter um consenso generalizado. Mas é uma questão que não lhe sei responder a esta hora, porque ainda não dei indicação à liderança de bancada para iniciar os contactos com a liderança da bancada do PSD. Eu gostava que me explicasse, porque eu explicasse melhor a questão da lei da nacionalidade e a necessidade de ser alterada para evitar ou para prevenir. Nós temos hoje a proposta... Sim. Nós tivemos na Comissão de Saúde das Gêmeas um caso paradigmático, em que em abstrato esses requisitos estão preenchidos, mas em que em concreto eles só são acionados para que se obtenha um determinado acesso ao serviço de saúde. E nós temos que garantir que isso não acontece em regra em Portugal. Ou seja, nós temos que ter regras abstratas para todos os casos e não podemos estar a separar casos especificamente, consoante seja A, B, C ou D, consoante seja brasileiro, angolano, do Bangladesh ou da Índia. Temos que ter casos genéricos para a obtenção da nacionalidade portuguesa, podendo, no entanto, privilegiar algumas ligações, como as da língua portuguesa e os países de língua portuguesa. Porém, nós fazemos 3 mudanças, como lhe disse, nesta alteração à Lei 3781. A primeira é na naturalização aos estrangeiros. Eles têm que estar, pelo menos legalmente, durante 5 anos anteriores ao pedido de nacionalidade. E isto já muda completamente o seu acesso. Porque se eles têm que estar cá 5 anos residentes efetivamente, eles têm que ter contribuído para o sistema português e quando chegam ao sistema de saúde já passaram por um sistema contributivo. Daí a nossa proposta também, noutro fórum que não neste, de que quem recebe benefícios da Segurança Social também tenha que ter descontado 5 anos, como acontece noutros países, como em França e na Suíça. Esta é uma alteração importante. Significa que quem vai obter nacionalidade, porque quando tem nacionalidade, a partir daí automaticamente acede aos serviços de saúde portugueses, por causa da Constituição, que diz que todos os portugueses têm acesso universal e gratuito. Ora, se eu venho para Portugal e obtenho nacionalidade de forma absolutamente imediata, ou em 2 meses, ou em 3, e a partir daí ganho acesso ao Serviço Nacional de Saúde, então nós passamos a ter um chamariz para a saúde, para a nacionalidade de saúde, vamos chamar-lhe assim. Que é quem quer ser português, não porque quer ser português, mas porque quer aceder ao sistema de saúde português. O caso que eu estava a dar há pouco, em que, por acaso, na maior parte nem é de nacionalidade, é de residência, de canadianos e de norte-americanos que estão em Portugal a beneficiar de tratamentos de doenças de longa duração, porque, obviamente, nos países anglo-saxónicos têm que o pagar e têm que o pagar de forma absolutamente... de forma bastante intensa. Ora, se nós já temos dificuldade em compreender que venham de países terceiros mais pobres a obter benefícios de saúde a Portugal, vamos lá ver, os Estados Unidos não são propriamente o país mais pobre do mundo, nem o Canadá. Aliás, muitos dos nossos compatriotas ainda estão emigrados no Canadá. O Canadá tem um salário médio 3 vezes superior ao salário médio português. Porquê é que essas pessoas não pagam os seus tratamentos? Porquê é que estão em Portugal a tratar-se?
Porque é que estão em Portugal a obter tratamentos gratuitos? Para o HIV, para doenças oncológicas, para diabetes, quer dizer, isto tem que ser controlado, senão qualquer dia Portugal torna-se o centro do mundo em mercado de saúde. Que venham para cá, a nacionalidade é rápida, a residência também, a partir daí é bar aberto. Mas essas pessoas não estão pela nacionalidade. É o que eu disse. Essas têm a maior parte de residência, mas algumas também já obtiveram nacionalidade pelas alterações que foram feitas nos últimos anos e que facilitaram muito a nacionalidade, não é? A nacionalidade continua a ser pela residência ao fim de 5 anos. Não. Nós agora o que queremos é, para a nacionalidade, exigir um mínimo de residência de 5 anos para se obter a nacionalidade plena. E só depois é que pode aceder aos serviços de saúde. Mas não é a única alteração. Pretendemos fazê-la também em relação aos menores nascidos em território português, exigindo que um dos progenitores tenha residência legal formalmente atribuída há pelo menos 5 anos. Ou seja, o menor mesmo que nasce em Portugal não pode ser porque o comboio parou aqui em Santa Apolónia. Tem que estar pelo menos um dos progenitores há 5 anos em Portugal. E a outra, no caso da naturalização dos estrangeiros que nasçam em território português, tem que ter uma certidão de registro de nascimento, onde consta a residência legal formalmente atribuída de um dos progenitores em território português e documentos comprovativos da obtenção de residência legal formalmente atribuída em território português, também nos 5 anos anteriores ao pedido. No fundo, o que nós estamos a fazer é uma exigência de que haja sempre 5 anos de residência antes de qualquer benefício. Nós já o tínhamos proposto para a Segurança Social e agora estamos a procurar alargá-lo na saúde. Evidentemente que o problema aqui maior é das grávidas, que vêm para Portugal para ter os filhos. O que estamos a exigir, caso não seja possível de outra maneira, é que tenham um seguro de saúde à entrada em Portugal. Não, atualmente não é. Já lhe respondo. Há alguma previsão de exceções nesta alteração, nomeadamente casos de emergência e de urgência? Sim, nós temos mantemos algumas exceções específicas, nomeadamente naquilo que é um mínimo de humanismo de quem está em território português, sobretudo em casos de urgência. Casos de urgência comprovada. Ou seja, quem chega a Portugal grávida de 8 meses não vem numa situação de urgência, vem para ter o filho em Portugal. Outra coisa é quem esteja em Portugal tenha um acidente no elétrico em Lisboa e tenha que ser tratado em Portugal. Isso evidentemente que tem que ser atendido. Agora nós temos é que criar mecanismos, e acho que a nossa proposta o faz, que impeçam o abuso. Mas como digo, ela não será negada, será exigida é que quem chega a Portugal já venha com uma cobertura de recursos, nomeadamente em termos de seguro. E isso garantirá ao sistema português a execução dessas dívidas. Paga. Não está a acontecer agora. Não só não está a acontecer a exigência de seguro, como o que conseguimos apurar também foi que na maior parte dos países nem se consegue cobrar absolutamente nada. E portanto fica uma dívida infinita ao sistema de saúde português. Eu quero ser realista sobre isto. Há países com dificuldades em pagar estas dívidas e eu não quero ignorar isso. São Tomé e Príncipe é um caso, o caso da Guiné-Bissau é outro, o caso do Bangladesh é outro. Não me cabe a mim estar aqui agora a fazer, nem quer criar nenhum especial problema com esses países. Sabemos que isto existe. E também sabemos, porque é da vida, que há países que não têm estas condições de pagar. Vamos lá ver. Isso é uma coisa. Outra é nós então dizermos o que é que queremos fazer. Se não têm condições de pagar, não podem entrar. Quem vem tem que ter um seguro, pode pedir um seguro privado. O que vamos garantir também é que as seguradoras com sede em Portugal terão produtos específicos para estas pessoas, garantindo assim, de um lado e do outro, uma cobertura justa. A seguradora tem que garantir que quem entra, se tiver necessidade de cuidados de saúde, ela vai ter que pagar ao Estado português, que é o mesmo que dizer a nós todos. Por outro lado, garantir também que quem vem tem a mínima preocupação, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em que quem entra tem que mostrar que recursos é que tem e tem que mostrar que meios é que tem para poder lá estar durante este tempo. O que tem acontecido é que não pode continuar a acontecer, que é de qualquer maneira, e depois vai-se parar ao hospital numa urgência e fica-se lá 2 anos connosco a pagar e depois nunca se cobra nada. Quer dizer, mas está a colocar 2 casos muito diferentes no mesmo saco, podemos dizer assim, não está a comparar. Portanto, as pessoas da Guiné ou de São Tomé ou de Cabo Verde, né, que são comissões da CPLP, com os quais Portugal tem acordo, queria saber se o Chega entende que esses acordos devem ser rasgados, não é? Com casos como os Estados Unidos. É uma boa questão. Porque são casos completamente diferentes. Não se podem comparar. Não pode exigir, se calhar, uma pessoa de São Tomé ou da Guiné que não tem nem sequer os cuidados de saúde no seu país, a possibilidade de se tratar em Portugal. Eu queria saber se isso, até para perceber se a publicação destes acordos é para ir mais longe. Nós não demos ainda o passo, com toda a franqueza, não demos ainda o passo de rasgar os acordos que temos com a CPLP nesta matéria.
O que queremos é publicar primeiro estes dados. Porquê? Porque não temos neste momento acesso à informação. Sabemos que ela existe porque ela nos é transmitida por fontes hospitalares e por outras. Queremos neste momento é que o Estado português publique quanto é que estamos a gastar com isto, que tipo de tratamentos é que estamos a fazer, quantas pessoas estão abrangidas e qual é a dívida, que sabemos que é muito grande em relação a alguns países de língua portuguesa. Este é um dos pontos. O outro ponto é os requisitos a partir de agora, numa lei geral e abstrata, que sim, também abrangerá estes países de língua portuguesa, que é, a partir do momento em que se exija seguro para entrar em Portugal por esta via, na nossa opinião, tem que abranger quer os países de língua portuguesa, quer os países de língua não portuguesa. E, portanto, quem vem do Bangladesh ou da Índia terá que cumprir a mesma regra que quem vem de São Tomé, de Cabo Verde, etc. A partir de agora. Outra coisa que não tratamos nesta abordagem legal é como cobrar estas dívidas que estão para trás. Estamos a falar de muitos milhões de euros, estamos a falar de muitos anos de dívida que terão que se encontrar formas de cobrança que não estão previstos nestes documentos legais. Aqui o que pretendemos é garantir que daqui para a frente, quem vem para Portugal não vem com o objetivo de ser tratado em Portugal, a menos que haja um acordo específico que o permita. Se me disser assim, o caso de São Tomé, que é paradigmático, não há sequer hospitais, não há sequer nem especialistas, nem hospitais para determinadas patologias ou para determinadas doenças. Portugal tem uma certa responsabilidade histórica, na minha opinião tem. Na minha opinião tem. Na minha. Estou a dizer que... Mas na minha tem. Isto é um caso. Portugal não tem nenhuma responsabilidade histórica para com os cidadãos do Bangladesh, nem da Turquia, nem da Índia, nem do Senegal, nem de nenhum outro país do mundo. Portanto, nós vamos ter que ser realistas, como os Estados Unidos fazem, como a Suíça faz, em relação ao uso dos nossos recursos, que se tornam para todos, não se torna para ninguém. Qual é a melhor forma de fazermos isto? É cobrar a esses Estados? Já vimos que não. Exigir o seguro. É a única forma que temos realista de vir a cobrar. Que é, eles quando chegam já têm que ter uma seguradora que lhes assegura que se ficarem a ser tratados em Portugal, é essa seguradora que vai pagar. A seguradora depois, que com eles, veja como é que vai cobrar. Para nós, contribuintes portugueses, temos é que cobrar o que quem cá vem ser tratado faz. É o que, aliás, já acontece com portugueses que fazem noutros países. Conheço portugueses que estão na Suíça, ainda agora estive lá, que têm que ter seguro de saúde. Têm que ter seguro de saúde, senão não vão para o hospital nenhum. Nos Estados Unidos a mesma coisa. São portugueses também, como nós. Portanto, eu acho que isto tem que ter aqui alguma regra e acho que há forma de chegarmos aqui a um consenso com a maioria histórica que existe agora. Porque se deixamos passar esta maioria, o risco é manter tudo na mesma. Aliás, ontem ouvimos Pedro Nuno Santos e isso fica claro, que ele quer manter tudo na mesma e quer manter o regime que temos hoje em Portugal. Eu acho que temos que aproveitar este contexto político para fazer estas mudanças. Da nossa parte, à abertura. O Governo para já deu sinais dessa abertura, mas darei indicação esta tarde à liderança da bancada e à Comissão de Saúde também, para ver, com a maioria que sustenta o Governo, a hipótese que há de chegar a um texto comum legislativo.